Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos hoje para mais uma aula de biologia, né? A sétima no geral e a terceira que eu vou ter com vocês. A nossa aula de hoje vai ser ainda uma continuação da aula 4 que a gente teve. Então, a gente vai continuar falando sobre conceitos da ecologia, principalmente das relações ecológicas. Então, hoje a gente vai explorar mais a fundo essas relações ecológicas. Então, como eu comentei com vocês, a aula de hoje ainda é dentro daquele conteúdo de ecologia, tá? E a gente vai explorar as relações ecológicas. Esse conteúdo é da Biologia 1 e eu sou a professora Clara Batista. Bom, pessoal, para a gente dar uma relembrada nos conceitos que a gente estava conversando na nossa última aula, ou seja, na aula 4 de biologia, né, na quarta aula de biologia, a gente vinha conversando sobre a dinâmica de populações. Então, a gente falou sobre densidade, potencial biótico, capacidade de suporte, certo? E a gente começou a conversar sobre fatores que limitam o crescimento da população, certo? E aí, eu comentei com vocês que o principal deles são as relações ecológicas, certo? E as relações ecológicas são relações entre os seres vivos, tá? Essas relações ecológicas, elas podem ser harmônicas ou desarmônicas, e elas também podem ser intraespecíficas e interespecíficas. Então, na aula de hoje, a gente vai aprofundar os nossos estudos nas relações ecológicas. A gente vai ver cada uma delas, exemplos, figuras, para a gente conseguir visualizar bem. Então, pessoal, vamos iniciar então os nossos estudos com as relações intraespecíficas, ou seja, dentro de uma mesma espécie, tá? E relações harmônicas, então relações intraespecíficas dentro de uma mesma espécie e que nenhum indivíduo sofre prejuízo, tá? O primeiro exemplo que a gente tem é a sociedade. Tá? A sociedade ela está ligada à cooperação e divisão clara de tarefas, divisão de trabalho, tá? Os indivíduos, eles são separados anatomicamente. O que isso quer dizer? Eles não são colados um no outro. Cada indivíduo é separado, tá? Como exemplo, a gente tem as abelhas, as formigas e os cupins, tá bom? Eu trouxe aqui algumas fotos para a gente exemplificar. Então, na primeira foto à direita, a gente pode ver, por exemplo, a diferença no formato, né, de acordo com a função de cada abelha, né? Então, a rainha é diferente da operária, é diferente do zangão, e todos eles vão ter uma divisão clara de trabalho, cada um vai ter uma tarefa específica na colmeia, tá? Então, aí a gente pode ver nas outras fotos a colmeia e as tarefas, né? Cada indivíduo com a sua tarefa. Então, ainda dentro de relações intraespecíficas harmônicas, a gente tem como segundo exemplo a colônia. A colônia ela está marcada pela associação, tá? E os indivíduos eles são anatomicamente unidos, ou seja, eles são todos grudadinhos. Tá? Então, como exemplo, a gente tem o coral e a caravela portuguesa, que a gente pode ver nessas imagens, tá? Então, do lado esquerdo, a gente tem uma foto do coral cérebro, tá? Que é um coral que está presente aqui no nosso litoral. Se a gente olhar assim, a gente acha que essa estrutura toda é o coral, é um só. Mas, na verdade, cada pedacinho desse que tá grifado, né, que tá com um zoom, né, cada pedacinho desse é um coral. E aí estão todos grudadinhos e eles fazem, eles desempenham as funções deles, estão associados desempenhando as funções dele. Do lado direito, a gente já tem fotos, né, de uma caravela portuguesa.
tá? Se a gente olhar de longe, a gente acha aí, caramba, é uma água viva, é um ser só. Mas, na verdade, a gente tem ali a associação de vários indivíduos que estão grudados, que estão anatomicamente unidos, e cada um tem uma função específica. Então, os que estão em cima, eles são indivíduos responsáveis pela flutuação, os que estão ali abaixo do nível da água, eles são responsáveis por caçar o alimento, né? Você tem indivíduos que são responsáveis pela proteção do organismo. Então, o coral e a caravela portuguesa são exemplos de colônia que são relações intraespecíficas harmônicas. Bom, ainda dentro de relações intraespecíficas, ou seja, relações dentro de uma mesma espécie, a gente vai começar a estudar agora exemplos de relações desarmônicas, ou seja, relações em que algum dos envolvidos vai sofrer algum tipo de prejuízo. Tá? Então, como primeiro exemplo, a gente tem o canibalismo. O que vai ser o canibalismo? É quando o indivíduo mata e se alimenta de outro da mesma espécie. Tá? A gente tem como exemplo Louva-a-Deus e a Viúva Negra, que a gente pode ver nessas fotos aqui. Tá? Então, não é uma regra, mas frequentemente o Louva-a-Deus e a Viúva Negra, essas duas espécies, após a cópula, as fêmeas se alimentam do corpo dos machos, matam e se alimentam do corpo dos machos, tá? Então, existem estudos e testes, né, que cientistas fizeram para entender qual é a importância, qual é a função desse hábito, né? E o que eles descobriram é que essa ingestão, né, do corpo do macho, né, ela enriquece os ovos, né, com nutrientes. Os ovos eles ficam com mais nutrientes e eles têm mais chance de sobreviver. Bom, como segundo exemplo de relações intraespecíficas desarmônicas, a gente tem a competição, tá? Essa competição ela vai ser intraespecífica, competição entre indivíduos da mesma espécie que vão disputar por recursos limitados. Esses recursos eles podem ser alimento, pode ser espaço, pode ser parceiros para reprodução, tá? Então aqui nas fotos a gente pode observar alguns exemplos. Agora passamos então para relações interespecíficas, ou seja, entre espécies diferentes, tá? Então a gente vai começar observando relações interespecíficas harmônicas, ou seja, que não tem prejuízo para nenhum dos envolvidos, tá? Então, no primeiro exemplo, a gente tem o mutualismo. Tá? Então, no mutualismo, a gente tem uma dependência obrigatória. Se você separar aqueles indivíduos, os indivíduos eles vão morrer. Tá bom? Então, como exemplo, a gente tem o líquen e a gente tem boi e micro-organismos ali presentes no estômago dele que ajudam ele a digerir a celulose, tá? Então, a gente tem na figura, a gente pode observar nessas figuras, o líquen, né? Muita gente não conhece. O líquen é esse que tá na foto do lado direito, tá? Ele fica, é muito comum a gente observar em casca de árvore, muito comum, assim, numa floresta que tá equilibrada, a gente consegue ver muito líquen. Inclusive, ele é um bioindicador de quando a gente tem muita poluição, quando a gente entra num lugar, né, numa floresta, por exemplo, num ambiente, numa área, onde a gente não encontra líquen, quer dizer que tem alguma coisa que não tá muito legal naquele ambiente, pode ser muita poluição, tá? Eles são organismos bioindicadores e eles são muito sensíveis, tá? Então, os líquens, eles são a associação de algas unicelulares e fungos, tá? Então, essa associação permite que eles conquistem espaços como, por exemplo, a casca das árvores,
certo? A alga não está num lugar, num ambiente aquático, e os fungos também não necessariamente precisam estar num lugar muito úmido, específico. Eles podem se associar, a alga vai fazer a fotossíntese, vai dar um pouco de energia desse processo para o fungo, e o fungo vai propiciar um ambiente úmido para aquela alga ficar. Se a gente dividir os dois, eles morrem. Então, a relação que a gente tem, né, é interespecífica harmônica de mutualismo. Então, como um segundo exemplo de relação interespecífica harmônica, a gente tem a protocooperação. A protocooperação, os dois ganham, né, com a associação, mas não há uma dependência obrigatória. Se a gente separar eles, eles vão viver de formas separadas, mas associados, eles juntos, eles vivem melhor. Então, como exemplo, a gente tem a anêmona e o paguro. A gente pode ver no lado direito, né, os seres separados, para quem não conhece. Esse primeiro é o paguro, é um crustáceo, e a gente tem embaixo a foto de uma anêmona, tá? Que é um quinidário. Nessa foto do lado esquerdo, a gente pode ver o paguro com várias anêmonas presas na concha dele. Estão vendo? Na carapaça dele. Por que ele faz isso? A anêmona, nos tentáculos dela, ela libera uma substância que é urticante, ela queima. O paguro, quando bota a anêmona na carapaça dele, ele garante uma proteção extra. Então, se vier algum predador e tentar morder ele, vai se queimar por causa da anêmona. E por que é bom para a anêmona? O paguro ele vai se locomover, certo? E se locomovendo, ela vai ter mais recursos, né, mais alimento disponível para ela, porque ela é um organismo que é séssil, ela não tem uma movimentação própria, certo? Bom, então, continuando as relações interespecíficas harmônicas, a gente tem o inquilinismo, tá? O inquilinismo, ele está relacionado com o lugar, beleza? A gente pode associar ao inquilino, por exemplo, que a gente tem, tá? Então, na relação ecológica interespecífica harmônica do inquilinismo, a gente tem o ganho de um dos envolvidos sem um prejuízo para o outro. Então, como exemplo, a gente tem a bromélia. O que são as bromélias, né? Para quem nunca viu, para quem não conhece, bromélias são aqueles vegetais que têm as folhas dispostas de forma a formar como se fosse um copinho, né? Que normalmente acumula água dentro delas, tá? Esses vegetais, né, as bromélias, a gente encontra muito facilmente eles em galhos de árvores, assim, diferentes, inclusive, as árvores são diferentes, né? Como a gente pode ver nessa figura. Ela, posicionada aí do jeito que ela tá ganhando, a bromélia tá ganhando, porque ela fica com mais acesso à luz do sol para poder fazer a fotossíntese, que é diferente de, por exemplo, dela estar no chão, com a sombra de todas as árvores que vão estar em cima dela, tá? Mas ela não traz nenhum ganho e nenhum prejuízo para outra árvore que ela tá. Ela não vai roubar nada da outra árvore que ela tá. Ela só tá usando ali como um ambiente, uma proteção, uma ajuda para ela. Bom, como um quarto exemplo de relação interespecífica harmônica, a gente tem o comensalismo, tá? O comensalismo está associado à alimentação, tá? Então, no comensalismo, a gente tem o benefício de um dos envolvidos sem o prejuízo do outro. Então, como exemplo, a gente tem a rêmora e o tubarão. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir um documentário, de assistir imagens de tubarão, e aí muitas vezes a gente vê uns bichinhos grudados nele, assim, umas coisas esquisitas. Esses animais são a rêmora, tá? Esse peixe, né? É um peixe, é a rêmora, tá? Ela
fica ali grudadinha no tubarão e ela come os restos de alimento do tubarão. Então o tubarão tá lá se alimentando, às vezes sobra uma coisinha, a rêmora vai lá e come, tá? Então é o benefício dela, sem o prejuízo do tubarão. Pro tubarão não faz a menor diferença elas estarem ali ou não tá. Agora, então, passando para as relações interespecíficas, ou seja, entre espécies diferentes, desarmônicas, ou seja, algum dos envolvidos vai sair prejudicado, tá? A gente tem o amensalismo. O amensalismo é quando uma espécie secreta uma substância que impossibilita a sobrevivência de outras. A gente tem como exemplo alguns tipos de fungo, e bactérias, né? A gente tem, por exemplo, o eucalipto. O eucalipto, a raiz dele libera uma substância, né, que impregna o solo, e ela impede que outras espécies de vegetais se estabeleçam ali naquele solo onde o eucalipto está. Então, por exemplo, uma floresta de reflorestamento de eucaliptos, ela não está reflorestando nada, certo? Ela está, inclusive, degradando mais aquele ambiente. Outro exemplo que a gente tem é do fungo da penicilina, né? Então, é até interessante como que foi descoberto, né? Não sei se vocês já ouviram falar da penicilina, que é um antibiótico, e sabem a história, né, dele. Então, o que aconteceu foi que um pesquisador estava fazendo um trabalho com bactérias, e aí ele fez várias plaquinhas dessa que a gente pode ver na figura, onde a gente faz a cultura de bactérias, né? Então ele fez várias plaquinhas dessa, saiu num dia, deixou, esqueceu, ai meu Deus. Quando ele voltou, ele observou que algumas dessas placas, elas estavam com fungo. E aí, quando ele foi observar essas placas no microscópio, ele observou que as placas onde tinham fungo não tinha bactéria. E aí ele foi estudar e descobriu que esse fungo, ele secreta uma penicillium, né, o fungo penicillium, ele secreta uma substância que mata as bactérias. E esse estudo foi o precursor para o desenvolvimento, né, dos antibióticos que a gente usa hoje em dia. Bom, como segundo exemplo de relação interespecífica desarmônica, a gente tem o predatismo. O que seria o predatismo? É quando uma espécie se alimenta de outra espécie, tá? Então aqui a gente tem uma foto, né, que exemplifica muito bem. Como terceiro exemplo de relação interespecífica desarmônica, a gente tem o parasitismo. O que é isso? O que é o parasitismo? Todo mundo já ouviu falar de parasita, né? Então, quando uma espécie sobrevive no corpo de outra, se alimentando dos seus fluidos, tá? Então, a gente tem dois exemplos aqui que a gente pode ver na figura. A gente tem essa primeira figura que aparece, que é a lombriga, tá? E o piolho, nessa segunda imagem. Então, os dois são parasitas do ser humano, né? Não especificamente do ser humano, mas eles parasitam o ser humano, né? A lombriga, ela é um parasita interno e o piolho é um parasita externo, beleza? Finalmente, como quarto exemplo de relação interespecífica desarmônica, a gente tem a competição. Então, lembrando que essa competição é interespecífica, é entre espécies diferentes, tá? A gente tem a competição entre indivíduos da mesma espécie, mas essa aqui é entre espécies diferentes. Então, quando é que ela acontece? Quando as espécies, são duas espécies diferentes, que elas apresentam nichos ecológicos semelhantes, elas têm os costumes ali semelhantes,
a alimentação delas é semelhante, então elas vão competir por recursos, tá? Como exemplo aí que a gente pode ver na figura, a gente tem as hienas, por exemplo, competindo alimento ali com o leão. Então, pessoal, por hoje é só. A aula de hoje fica por aqui. Vou colocar para vocês uma lista de exercícios, né, para a gente fixar todos esses conceitos que a gente viu. E qualquer dúvida, podem me procurar sem problema nenhum, tá bom? Beijinhos e até a próxima aula.